Olá a todos! Vamos iniciar mais um estudo bíblico aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Mais um estudo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Você é convidado, mais uma vez, a participar. Hoje, dia 12 de novembro, vamos dar início a mais um livro do Novo Testamento, a mais uma carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo. E assim, contagem regressiva, com este faltam 9 livros para finalizarmos o estudo integral da Bíblia. Vamos juntos, iniciando pela introdução. Segunda carta de Paulo a Timóteo tem 4 capítulos, foi Paulo quem escreveu para Timóteo, e nesta segunda epístola, Paulo recomenda que Timóteo seja ousado na utilização dos seus dons para o crescimento da igreja. Lembrando que Timóteo era um jovem líder da igreja primitiva, nasceu em Listra, uma província romana da Galácia. Essa também foi uma epístola escrita mais ou menos no mesmo período da primeira epístola a Timóteo. O tema, mais uma vez, é conselhos de Paulo ao jovem Timóteo a respeito de alguns assuntos como sã doutrina, falsos ensinos e a apostasia dos últimos dias. A epístola contém as últimas palavras de São Paulo antes de sua morte. E Paulo faz um discurso de despedida e passa o cargo para Timóteo. O resumo da epístola, os capítulos 1 e 2 nós temos o exemplo de fidelidade, capítulo 3 a apostasia dos últimos dias e o 4, carreira da fé e o bom combate. Lembrando do vídeo do The Bible Project, que você pode assistir, que dá uma visão panorâmica de todos os livros da Bíblia. Faço questão de lembrar, tem esse quadro que traz a estrutura do livro e fica de uma forma bem mais clara para nós, né? Por isso que eu sempre estou fazendo este merchandising aí, este comercial, que nos auxilia a entendermos melhor, entendermos cada um dos livros da Bíblia. Agora, longas, vamos à íntegra da segunda carta de Paulo a Timóteo, são apenas 4 capítulos, por isso nós vamos estudar esta carta na íntegra. Primeiro capítulo temos os destaques, prefácio e saudação, a ação de graças, conselhos, a situação do apóstolo preso, são 18 versículos, vamos à leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso de ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus.
por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Eis a leitura do capítulo 1 desta segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos à primeira questão que vai retomar os ensinamentos, que é a seguinte: por que Paulo fala em participar com ele de seus sofrimentos? Por que Paulo fala em participar com ele de seus sofrimentos? De que forma isso poderia acontecer? De que forma Timóteo poderia participar com Paulo dos seus sofrimentos? Essa é mais ou menos a nossa questão. Prefácio e saudação e ação de graças é aquilo que já é o habitual nas cartas paulinas. E aí vem vários conselhos, dentre os quais participar dos sofrimentos juntamente com Paulo. Nós sabemos que esta é uma das últimas cartas, se não a última carta escrita por Paulo. Paulo está na prisão, Paulo está vislumbrando a sua morte. E não apenas isso, Paulo está passando por aquilo que, de certo modo, Jesus passou. Claro que Jesus passou de uma forma muito mais intensa, profunda e injusta. Paulo era pecador, mas Paulo sentiu o abandono. Por isso nós vimos lá no versículo 15, você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Por quê? Porque Paulo estava preso. E muitas pessoas não queriam ter nada a ver com Paulo porque tinham medo de serem presas ou tinham vergonha do fato do apóstolo Paulo estar preso. E aí é por isso que o apóstolo Paulo ele vai demonstrar aqui uma certa chateação com essas pessoas e, por outro lado, um orgulho daqueles que estão o apoiando. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos os seguintes destaques: o bom soldado de Cristo, um obreiro aprovado. Vamos à leitura dos 26 versículos. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita aos idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. No que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem.
E mais, afaste-se da injustiça a todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também um retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Até aqui a leitura do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Um capítulo, então, repleto de referências àquilo que o apóstolo Paulo já tinha tratado na primeira carta e também no capítulo 1 desta segunda carta. E uma questão que nós iremos retomar ao final é a seguinte: como Paulo recomenda como Paulo recomenda que Timóteo fuja das paixões da mocidade. Como Paulo recomenda que Timóteo fuja das paixões da mocidade. É isso, basicamente, e como teve muitas repetições, Paulo disse para que Timóteo ficasse firme, evitasse discussões frívolas, inúteis, que não servem para nada, e que ele suportasse com ele os trabalhos como bom soldado de Cristo. Não há grandes novidades. Vamos já na sequência ao capítulo 3, onde nós temos os seguintes destaques: os males e as corrupções dos últimos dias. Paulo elogia e exorta Timóteo, inspiração, valor e utilidade da Escritura. Vamos à leitura dos 17 versículos. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eis a leitura
do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. A pergunta que nós queremos retomar este capítulo é a seguinte: o que significa dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus? O que significa dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus? No início deste capítulo, o apóstolo Paulo traça então um panorama muito nefasto e cruel acerca do nosso mundo e da natureza das pessoas. Ele relata uma série de pecados e de situações. Os seres humanos são egoístas, avarentos, só querem saber de dinheiro, orgulhosos, arrogantes, soberbos, blasfemadores, não ligam para as coisas de Deus, desobedientes aos pais, ingratos, não são agradecidos, são ímpios, sem afeição natural uns pelos outros, são implacáveis, exigem demais uns dos outros, são caluniadores, caluniam uns aos outros, não têm domínio de si, são cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. É ou não é um panorama real daquilo que nós vivemos hoje em nosso mundo? É isso que o ser humano é. Como sobreviver a tudo isso? Ficando firme na palavra. Paulo vai elogiar e exortar Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. E assim nós percebemos quantas perseguições sofri, diz Paulo. Porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é algo categórico. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E depois ele vai fazer importantes afirmações acerca das Escrituras que nós retomaremos. Vamos ao capítulo 4, o último capítulo, onde nós temos os seguintes destaques: a fidelidade na pregação, o apóstolo abandonado por todos, não por Deus, e saudações e bênção. Vamos à leitura dos 22 versículos. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão.
O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todo sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inverno. Eúbulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Até aqui a leitura do capítulo 4, até aqui a leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo, que termina de uma forma muito emotiva. O apóstolo Paulo está trazendo suas últimas palavras e a questão que nós queremos retomar é a seguinte: o que Paulo diz que acontecerá com as pessoas em relação à sã doutrina? O que Paulo diz que acontecerá com as pessoas em relação à sã doutrina? Então, diante destas últimas palavras, das últimas recomendações, dos avisos, daqueles nomes difíceis que mais uma vez aparecem aqui, de falar para que Timóteo traga a sua capa, vamos retomar os ensinamentos, começando então pela primeira questão, que retoma o capítulo 1. Por que Paulo fala em participar com ele de seus sofrimentos? Por que Paulo recomenda a Timóteo que participe com ele de seus sofrimentos? Se os sofrimentos de Paulo era estar preso, se os sofrimentos de Paulo era vislumbrar a sua execução e a sua morte, Paulo estava dizendo para Timóteo também ser preso? Não era exatamente isso, né? Paulo queria um apoio, Paulo queria orações, Paulo queria convívio. Paulo não queria ser abandonado como nenhum ser humano deseja ser abandonado. Mas ele estava sendo abandonado por muitas pessoas que não queriam ter nada a ver com ele por ele estar preso. Mas ele não estava preso porque tinha cometido um crime. Ele estava preso porque pregava o evangelho. E do mesmo modo, nós podemos e devemos compartilhar dos sofrimentos de irmãos e irmãs em Cristo que neste momento estão sendo perseguidos pelo mundo. Se em nosso país não há perseguições aos cristãos, há muita perseguição por aí afora, pelo mundo afora. Que possamos orar por estes irmãos e irmãs em Cristo. Que possamos, se possível, ajudar. E aí, nós precisamos sempre lembrar daquela organização chamada Portas Abertas, que ajuda pessoas que estão na linha de frente em países onde pregar o evangelho é proibido. Possamos ajudá-los também, até mesmo com contribuições. Vale a ajuda. Questão 2, que retoma ao capítulo 2. Como Paulo recomenda que Timóteo fuja das paixões da mocidade? Como Paulo recomenda que Timóteo fuja das paixões da mocidade? Timóteo era jovem. Timóteo, claro, ele tinha sangue em suas veias. Portanto, quais são as paixões da mocidade? Claro, desejo sexual é um deles, mas não o único. Às vezes, a ira pode ser. A pessoa querer estar certa, porque os jovens normalmente querem estar certos e saber mais do que os outros, e tantas outras coisas. Vícios, bebidas. O apóstolo Paulo diz assim, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Deste modo, Timóteo poderia ter mais força para resistir às paixões da mocidade. Questão 3, que retoma o capítulo 3, é a seguinte: o que significa dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus? O que significa dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus? Que a Escritura não é um livro qualquer. Não é um livro escrito por mãos humanas. Que a Escritura é um livro divino. Claro que foram homens que escreveram a Bíblia, mas homens que foram inspirados por Deus. E se nós perdermos esta realidade bíblica, escriturística, se nós não crermos deste modo que a palavra de Deus, toda ela, é inspirada por Deus, fatalmente cairemos num grande problema do liberalismo,
de não confiarmos na palavra de Deus, de fazermos recortes aqui e ali, dizendo isso aqui é palavra de Deus, isso aqui não é palavra de Deus, e de sucumbirmos, de perdermos a nossa fé, de perdermos o perdão, de não sermos salvos. Questão 4, que retoma o capítulo 4, é a seguinte: o que Paulo diz que acontecerá com as pessoas em relação à sã doutrina? Ele diz assim, lá no versículo 3 do capítulo 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Serão pessoas que não irão dar ouvidos à palavra, que irão desejar ir num lugar em que só vão ouvir coisas agradáveis, que não irão desafiá-las na fé, nas tentações. E é o que já está acontecendo hoje. Quantas igrejas por aí afora não estão dizendo: venha, creia e você será curado. Venha, creia e você terá prosperidade, você será rico, você será bem-sucedido. É o que muitas pessoas desejam ouvir, mas não é o que as Sagradas Escrituras apontam. É isso por hoje. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com mais um livro, a Carta de Paulo a Tito. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.